Guten Abend. Vamos dar seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar de pandemia. Não é pandemia, não. É panteísmo. Quase que é igual. Pandemia é panteísmo. O que é pandemia mesmo? Eu nem sei o que é isto. Panteísmo? Eu não sei o que é isto. Você sabe? Vamos ver as perguntas, não é que nós aprendemos. Vamos ver. Panteísmo. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Está perguntando se Deus é uma coisa distinta, separado, se não é humano, se não é espírito, ou se é tudo isso junto. Como sugere, tem algumas religiões que sugerem, né? No panteísmo. Então, se tudo isto. Vamos ver. Resposta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Ele não pode ter sido criado por ele mesmo, não é? Não pode fazer parte das coisas se as coisas foram criadas. Para que as coisas todas tenham sido criadas, tem que ter um criador. E esse criador tem que ser a parte, não é? Tem que ser, não pode ser a mesma coisa. É um contrassenso. Então Deus é um ser à parte. Não tem nada a ver com a criação. O que mais? Deus existe. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Então, olha só, basta ao homem, nesse estágio da sua existência, saber que Deus existe. Conhecer a sua essência, isso é realmente uma perda de tempo, porque o homem não tem sequer sentidos para compreender essas coisas. Nem os espíritos, meus irmãos. É preciso estar muito evoluído, muito, muito, muito mesmo evoluído, para se compreender a essência de Deus. Se é que alguém compreendeu. Eu não sei, eu não chegou lá, eu não sei. Então isso é importante. Vamos lá. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Olha aí que importante, tá vendo? Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Olha aí. Quer dizer, vamos estudar sobre as questões da moral, da vida, da estar encarnado, desencarnado, porque isso realmente vai ter proveito para todos. Agora, querer saber coisas que estão aí, a essência de Deus, não vai fazer nenhuma, não vai trazer nada de bueno para ninguém. Isso é o que diz ele. O que mais? Que se deve pensar, é a questão 15. Questão 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Tem continuação? Olha, é aquela história que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, não compreendendo, ele quer, de qualquer forma, que Deus seja igual a ela. Isso é um absurdo. Essa ideia panteísta é ruim. Deus não tem nada a ver com o homem, a não ser como criador. E isto é importante. É melhor que seja assim. Imagina, meus irmãos, se Deus parecesse os homens, ou tivesse qualquer coisa dos homens. Os homens, essas que são tão orgulhosos, vaidosos,
hipócritas. Imagina se Deus tivesse uma quedinha que fosse para qualquer lado, que não a perfeição. O que seria de nós? Já? O que mais? Questão 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Tá, meus irmãos, estão perguntando que página. É a questão 16 agora. Do livro dos Abre o livro dos Espíritos, lá tem as questões. Então é a questão número 16. Eu não vou falar página, porque tem livro que tem um pouquinho mais de página, mais coisas. Então é a questão 16. É só achar a questão 16. É o primeiro capítulo, a questão 16. Aí estão falando do panteísmo. Como que é? Volta, começa. Questão 16. Pretendem os que professam essa doutrina do panteísmo, né? Achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Vamos ver. Isso é uma pergunta, meus irmãos. Vamos ver. Resposta: a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Olha aí. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria se pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Olha só, deu para entender bem agora, não é? Somos, sim, a vontade de Deus. Todos nós, tudo que existe é a vontade de Deus. Ele nos criou. Mas isso não significa que Deus, que Deus é cada um de nós, ou pedaço de nós, ou nós somos pedaço de Deus. Deus é uma criatura, o Criador, à parte. E assim tem de ser. Porque se ele tivesse qualquer coisa de nós, ele seria imperfeito. É o que está dizendo ali, não tem, não deixa dúvida. Isto é a razão. Deus é perfeito por demais, ou melhor, Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Não adianta querer chamar, dizer, falar que somos imagem e semelhança de Deus, que Deus está aqui no grão de areia. Não é dessa forma. A grandiosidade de Deus é outra e ainda não nos cabe entender profundamente. Basta nós sabermos, acreditarmos que Deus existe. Como? Conhecendo a perfeição das suas leis e aplicando elas sobre nós. E veremos então como Deus é perfeito, como tudo dentro da lei de Deus está correto. Não tem nada errado. É matemático. Eu sempre falo, Deus é una mais una igual a 2 e ponto. Nunca, una mais una vai dar outro número.
1 mais 1 é 2. E acabou. Basta que entendamos, compreendamos e pratiquemos isto com afinco, com dedicação. Tudo funciona. No mais, vai evoluindo. Evolua muito. E com certeza você encontrará Deus na essência, na forma, do jeito que você quer, lá na frente, como realmente é. Eu não o encontrou ainda. Se alguém o encontrou e disser cá, que bueno. Que mais? Capítulo 2. Olha, está. Acabou o panteísmo. Esse capítulo foi curto. Isso foi apenas para dizer, olha, Deus existe. A essência de Deus não nos cabe, não temos condição de entender. Deus existe, a prova está na perfeição de tudo que está à nossa volta. Olhando para tudo, compreendemos que essa inteligência que tudo criou é Deus e é perfeito. E pronto, acabou. Vamos ver. Qual é o seu terceiro capítulo? 2. Capítulo 2, o que é? Dos elementos gerais do universo. Dos elementos gerais do universo. Vai abordar conhecimento do princípio das coisas. Conhecimento do princípio das coisas. Espírito e matéria. Espírito e matéria. Propriedades da matéria. Propriedade da matéria. Espaço universal. Espaço universal. É longe, hein? Então vai. Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Não tem condição. O homem não tem condição. Nem o espírito que habita esse orbe, nem os espíritos que estão nesse nível, nem os espíritos um pouco mais avançados. Ainda nos falta muito para a compreensão de Deus. É óbvio, é lógico que à medida que evoluímos, como eu disse na reunião passada, existem espíritos que já têm uma noção maior do que é Deus, já sentem mais Deus, à medida que se desprendem das suas tendências materializadas, os vícios eu falo. Então eles estão mais ligados às virtudes e isso então causa, naturalmente, o entender melhor, o sentir mais, o compreender Deus. Já? Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? Vamos ver. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Como é que é? O véu se levanta a seus olhos. Que eu acabou de falar? Que existem espíritos que estão mais aptos. Quer dizer, à medida do conhecimento. O que está escrito aí? À medida que ele se depura. À medida que ele se depura, é à medida que conhece a lei de Deus e aplica sobre si. Repete a pergunta e a resposta, por favor. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Eu já falou. Então, o homem ainda não tem propriedades, capacidade, tem sentidos para a compreensão de tudo. Então, ainda falta um punhado ainda. Vamos ver, continua. Questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho.
Preciso falar alguma coisa? Adiante. Questão 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevadas acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Quer dizer, o homem pode compreender, além da ciência, da prova científica, daquele trabalho de um cientista, as coisas que estão aí além da imaginação, as coisas que pode o homem receber, entender, ver Deus, além desta ciência? Vamos ver a resposta. Sim. Olha, sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Eu vou dar uma prova desta. Antigamente, antes desta ciência que nós temos hoje tão aplicada, a ciência médica, por exemplo, quem é que ensinava sobre os remédios? Quem aprendia? Quem fazia remédios? De onde vinham os remédios que curavam, por exemplo, os indígenas? Será que era só da observação dos animais? Ou não seriam inspirações trazidas por criaturas superiores, por enviados de Deus? Tá vendo? Então, deve existe mais coisas além do que o homem está acostumado no dia a dia fazer, ver. É lógico que tudo é depois provado pela ciência, mas pode ser revelado antes das investigações da ciência. Que mais? Que é uma nota. Notei. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Olha aí, viu? Que mais? Espírito e matéria. Espírito e matéria, vamos ver. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Vamos ver. Resposta: só Deus o sabe. Ó, a pergunta é assim: será que Deus vivia no nada? A pergunta é assim: Deus vivia no nada? Não tinha nada. E um belo dia Deus começou a criar? Ou a matéria existe desde sempre como Deus? Então, olha a resposta. Como é que é a resposta? Só Deus o sabe. Deus o sabe. Então, existem coisas que nós não temos ainda aparelhagem moral, intelectual para compreender. Está além das questões comuns que nós, criaturas comuns, podemos absorver, entender e colocar para fora. Mas, na verdade, qual o intuito de saber esta? É apenas porque existem obras que dizem que Deus começou a criar aí, não sei das quantas, criou um jardim, criou um homem, criou uma mulher, papapá. Existem obras que dizem esta. Mas Deus sendo eterno, é estranho pensar que Deus passou tanto tempo sem fazer nada. Sei lá onde, no ocaso, no nada, no vazio. Aliás, como é que é viver no vazio? Não dá para entender. A razão nos leva a outras questões e essas questões são mais importantes. Isso é melhor deixar para lá porque ninguém vai entender. Tem continuação a resposta. Continua. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Quer dizer, Deus nunca esteve parado. Se Deus, para nós, o tempo todo providencia, é providencial, nós falamos isso, não é providência divina, Deus que providencia, Deus... Quer dizer, Deus que está sempre aí nos dando essa oportunidade, na manutenção de tudo que existe. Será que um dia ele esteve no vazio, parado? Não, é impossível. A razão nos leva a crer que Deus sempre existiu como criando tudo. Mas isso é outra história, não adianta penetrar muito nesta. Vamos lá. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso no momento que seja? Quer dizer, dá para olhar para Deus e dizer que ele ficou parado? A perfeição por excelência é ficar sem fazer nada. Pode imaginar alguém esta? Será que nós somos tão tolos? E o pior, Deus perfeito do jeito que é, onde diz aí algumas obras. Que barulho que é esse, filho? É o vento. É vento, olha que maravilha. Que Deus
sentiu sozinho, começou... Que loucura! Essa força, essa criatura, esse negócio chamado Deus é poderoso demais para tudo que nós imaginamos na nossa mediocridade, meus amados irmãos. Vamos lá. Questão 22. 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Veremos. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. E muito. Pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Olha, não nos esqueçamos que o Pentateuco foi escrito há 100 e poucos anos atrás aí, que nem se falava ainda em direito, em átomo, essas coisas aí. É um assunto, quer dizer, o homem há pouco tempo descobriu o átomo, hoje já se fala em partículas que são menores, infinitamente menores que o átomo. Hoje tem assunto aí de matéria que a maioria dos homens nem imagina. E isto ainda não é nada. Não é? Isso é interessante. O que mais? Vou voltar um pouco na resposta. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Sempre. Para vós, porém, não o seria. Isso aí é uma questão de capacidade de sentidos para senti-las, que o espírito encarnado não as tem. O espírito encarnado pode ver, sentir, tocar a matéria densa como está cá. Por exemplo, o ar é denso, que vocês sentem. Você sopra, você sente ele, não sente? Sim. Então ele é denso. E ainda, em estados mais quintessenciados, essa matéria não causa nenhuma impressão aos encarnados. E os espíritos ainda existem. Há uma situação onde essa matéria, a sua quintessência tão elevada, ou tão quintessenciada, tão primordial, que os espíritos também não sentem, não podem, não veem. Mas isso é outra história. E é melhor nós ficarmos com o que temos acá, porque ninguém vai entender. O que mais? Tem uma subpergunta. Que definição podeis dar da matéria? Vamos ver a resposta. A matéria é o laço que prende o espírito. Olha. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Bom, a matéria é onde o espírito existe. Se não fosse a matéria, o espírito não poderia existir, porque a existência está atrelada à ação. E eu só vou agir quando embebecido, quando ligado, quando junto desta matéria. Então, nós vamos falar o que é o espírito. Daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Tem uma nota. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente. O intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Quer dizer, um espírito não atuaria, não existiria sem a matéria. O espírito seria apenas um princípio, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o princípio inteligente. Nós vamos entender isso melhor. O que mais? Questão 23. Que é o espírito? Pronto, chegou lá. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Olha, então Deus criou duas coisas. A matéria, ou princípio material, que é a essência que gera tudo o que existe, e o princípio inteligente, que é o que dá forma, vida ao espírito. Então Deus criou o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Deus criou essas duas coisas. E as leis de Deus promoveram o seu adiantamento, conforme nós vamos ver. Uma subpergunta. Qual a natureza íntima do espírito? Vamos ver.
Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Entendeu? Não pode ser nada, porque o nada não existe. Então, o espírito para o homem não é palpável, não tem jeito de expressar melhor senão as expressões que nós vamos ver aqui mais adiante, mas porque o nada não existe. Se o nada não existe, o espírito alguma coisa é. Isto é o que dá para explicar por enquanto. Vamos ver o que mais. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Olha, o espírito é sinônimo de inteligência? Vamos ver. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Olha. Ai. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Pergunta difícil, resposta mais ainda. Pergunta de novo e responde de novo. É o espírito sinônimo de inteligência? Mas a inteligência e espírito é a mesma coisa? Os dois podem se definir da mesma forma, são a mesma coisa? Vamos ver a resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Pronto, olha. Então a inteligência é um atributo, quer dizer, uma faculdade. Quer dizer que o espírito, para existir, tem que ser inteligente. Mas não está dizendo que é a mesma coisa, não. Disse que a inteligência é um atributo, Felipe. Olha que interessante. Continua. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum. De sorte que para vós são a mesma coisa. Não dá para, quando o homem olha, definir um espírito sem a inteligência. Então, pode-se dizer que o espírito é inteligente e pronto. Mas nós vimos que o espírito é mais que esta. Um dos seus atributos fundamentais é a inteligência. Nós vamos compreender melhor. Calma, está um pouquinho complicado, mas nós vamos entender. Vamos ver. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Quer dizer, o espírito depende da matéria. Quer dizer, a matéria, o espírito existe sem matéria? Vamos ver. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Olha só. Aquele princípio que nós falamos que Deus criou, o princípio inteligente, ele só é inteligente. Ele não tem conhecimento. Ele é um princípio que está sujeito a aprender, porque ele é inteligente. Mas esse princípio que está sujeito a aprender precisa de um veículo, um meio, uma situação para que ele arquive, para que ele mantenha. Aí entra a matéria. Então, o espírito, o princípio inteligente, quando se liga à matéria, nós vamos ver os meios, não mais muito detalhado, porque não dá, mas nós vamos compreender os meios, o chamado perispírito, que liga então esse princípio inteligente a esse fluido cósmico universal e liga todo o resto que existe. Então, resposta de novo. São distintos. O espírito e a matéria são coisas distintas. Mas a união do espírito e da matéria, os dois juntos, é necessária para intelectualizar a matéria. Intelectualizar, para que a matéria, então, porque o princípio é inteligente, ele busca, a matéria arquiva. Então, um ser se torna ímpar, se torna único da união do princípio inteligente com o fluido cósmico universal. O que mais? Posso ler uma Pode. pergunta aqui? Como pode, Juliane Andrade, como pode existir um espírito atrasado, inferior, com inteligência então para o mal? Juliane, quando nós falamos assim, um espírito atrasado, inferior,
A inferioridade desta criatura está justamente no conhecimento que ele não tem. Olha aqui, ó. Com inteligência, então, para o mal. A inteligência não é para o mal, minha querida. A inteligência é para o bem, é para evoluir, crescer. No seu estado primitivo, na sua ignorância, quer dizer, ele não aproveitou a inteligência para aprender coisas buenas, ele estagnou. E esse estagnar é que faz com que ele seja mal, que ele seja ruim. Por exemplo, olha só, você tem na sua casa lá um monte de buraquinho de tomada, não tem? Quem é de adulto que vai lá e enfia o dedo se não for um demente? Ninguém. Todo adulto sabe que colocar o dedo lá vai provocar dor. É ruim, é mal. Mas uma criança, quando vê aquilo lá, que não tem noção, ele enfia o dedo lá porque ele é mau ou simplesmente porque é curioso? Ou simplesmente porque quer aprender? E olha que coisa interessante. Mesmo a criança que não tem muito raciocínio, não é? Não tem assim aquela memória como tem um adulto que vai treinando a memória. Ele não volta a colocar o dedo na tomada porque ele aprendeu que dói. Então, esse espírito que nós chamamos de mal, de ruim, sei que tem, ele é inteligente como todos os outros, mas não tem conhecimento como os outros que não praticam mais aquilo que ele faz. Ele só pratica porque ele é ignorante. No dia que tomar conhecimento, deixar de ser ignorante, ele não faz mais, porque é natural. É colocar o dedo debaixo do martelo. Eu estou martelando lá e eu não sei que colocar o dedo lá e bater o martelo vai doer. Então, uma hora ou outra, meu dedo vai machucar muito, porque eu não sabia. Mas a partir do momento que eu sei, eu não coloco mais o dedo na frente do martelo, a não ser que eu seja masoquista, que eu gosto de sentir dor, que eu gosto de sofrer. Entendeu? Yahoo? O que mais? Ela fala assim, ó, referente ao atributo dele, por que então não aprendeu o bem? Não aprendeu bem, porque nós dizemos, é por essa aí que o Espiritismo fala da reencarnação. Quando nós reencarnamos, minha querida Juliana, nós dizemos lá, nós chegamos lá, não sei aonde, nos espíritos superiores, e dizemos que estamos prontos, que eu aprendeu tudo, que eu sei tudo. Nós temos uma única coisa, um único dom, uma única virtude que Deus nos deu mesmo, que é o livre-arbítrio. Então eu passo o tempo necessário estudando, observando, para vencer a ignorância. Aí eu peço as reencarnações para provar que eu não sou mais ignorante. Quando eu encarno, eu descobro que, na verdade, eu tomou conhecimento, mas aquilo ainda não faz parte de mim. Então eu reprovo, eu torno ao mundo espiritual com toda a minha falência, porque eu ainda sou ignorante, porque eu ainda não aprendeu. E Deus me dará oportunidades e oportunidades e chances de ir e retornar sempre que for preciso. Assim os espíritos estarão se preparando para evoluir. Ninguém aprende da noite para o dia, ninguém deixa de ser orgulhoso, vaidoso, egoísta. É por isso que este mundo de provas e expiações está cheio de criaturas aí ainda, tomados pelo seu senso de moral abalado, muito baixo, porque ainda está muito materializado pelos seus vícios, orgulho, a vaidade, o egoísmo, que é o que a criatura tem que vencer. Mas isso leva tempo. Eu te garanto, pode ser quem for, qualquer um, inclusive você, muitas vezes diz, mas por que eu fiz aquilo? Eu sabia que estava errado. Porque, na verdade, tomou conhecimento, mas não sabia. Realmente não sabia que estava errado. Já? Isso quer dizer que todos ao aprender fazem o certo, isso quer dizer que todos, ao aprender fazer o certo, deixarão de errar e sofrer. É isso mesmo, o Jesus BPP. É isso, quer dizer, a partir do momento que o indivíduo aprende, ele não faz mais errado. Se ele faz errado, é porque ele não aprendeu. Ele tem noção, como diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse é complicado. O que mais? Aqui tem uma super pergunta.
Essa união do espírito e da matéria, né? É igualmente necessária para a manifestação do espírito? Vamos ver. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência. É a da pergunta. A Silvia Marangoni disse assim, pena que não é tão fácil como no livro. Ô, Silvia Marangoni, deixa eu te falar uma coisa. Numa das questões, nós vamos ver mais adiante, o que é preciso para nos vermos livres do sofrimento e tudo mais. Que esforço é este? A resposta é tão obtusa, até chega a doer. Que é preciso muito pouco esforço para vencermos a nós mesmos. É que nós não nos esforçamos nada, minha querida. Esse conhecimento que o Livro dos Espíritos traz é muita simplicidade. É que não é conveniente. É que estando encarnados, os espíritos se escondem atrás da encarnação, e fingem que nada está acontecendo. Aí quando acontece, por exemplo, uma pandemia, quando acontece uma doença, um sofrimento, uma falência, aí corre, aí vai atrás de Deus, e Deus que me ajude, Deus que faça, não é? Dr. Fritz que me cure. Aí realmente é fácil. Mas eu não cuida, eu não faz a manutenção diária, eu não vive a doutrina da verdade, eu não busco o conhecimento da lei para aplicar sobre mim. Então, no livro, não é o livro é tão fácil, o livro é facílimo. E a vida é mais ainda, é só seguir, é só deixar os sentimentos materializados para trás e transformar esses sentimentos em virtudes. E praticar muito sobre si mesmo, a lei de Deus e a caridade por excelência sobre o teu semelhante. Pronto, é assim que funciona. É difícil? Bom, é difícil porque os homens, como eu disse, a pergunta da minha irmãzinha Juliane, não é? Se eu não me engano, que fala por que os espíritos continuam lá? É porque eles não aprenderam, é porque o espírito encarnado é mau, no sentido de ignorante. E por exemplo, das obsessões, nós vamos estudar mais para frente. Por que que um indivíduo é obsediado? Porque ele é igual ao obsessor. Porque ele tem os mesmos sentimentos, são os afins que se atraem. E isso tudo que os homens insistem, vamos fazer um trabalho de desobsessão para afastar os espíritos. O que afasta o espírito, amados irmãos, é a mudança de conduta. A desobsessão lá, na verdade, tem o intuito de dizer para o irmão, de ampará-lo, porque ele está doente, ele precisa de médico, ele precisa de remédio. Não tem intenção nenhuma de afastá-lo de ninguém, porque ninguém pode afastar ninguém de ninguém. São os afins que se atraem. É isto que o Espiritismo vem maravilhosamente nos trazer, amados irmãos. É por isso que estudar o Pentateuco é maravilhoso, é compreender. Tá, eu posso questionar o quanto quiser, eu não concordo com isso. Tá bom. Todos os homens podem, devem não concordar. E se virem, estão por conta própria. Porque esta é a lei de Deus e não vai mudar por causa de ninguém. Nem porque um acha que está errado, porque o outro acha que está certo, porque um faz e porque o outro não faz. A lei sempre será lei e servirá todos. Todos. Sem exceção. O Joel fala aqui da questão 909. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver, né, Joel? O seu Joel VPP, o Jesus VPP. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui. Todos os espíritos que reencarnam já reencarnaram várias vezes? Bom, isso aí vai ser falado aí na frente, mas, lógico, a reencarnação, meus irmãos, é um único, é um meio mais cheio de razão para mostrar que Deus existe. Porque se Deus não existisse, nós estaríamos sujeitos ao nada. O nada teríamos criados e ao nada nós tornaríamos. Se não existisse a reencarnação, não existiria Deus, que é perfeito em todos os atributos. E a sua bondade não quer mandar ninguém para o inferno, porque o inferno é um contrassenso, é uma mentira, uma coisa criada pelos homens para enganar os homens, enquanto que o que existe é um Deus bom, perfeito. Letra A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito?
Ele explica aqui a pergunta. Vai. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Tá. Resposta. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Quer dizer, os espíritos, o homem precisa de compreender, de sentir o espírito ligado à matéria para poder tocá-lo, para que haja uma sensação de existência. Em caso contrário, não. Doutor, tem uma pergunta fora do tema de hoje. Se puder me esclarecer, eu agradeço. Teve uma notícia de uma menina de 10 anos que era estuprada pelo tio. Ele disse, Ana agora está preso, levar a menina para tirar o bebê, que já tinha 6 meses. Bom, isso aqui depois nós vemos essa pergunta. Vamos ver se vai dar tempo. Anota aí, Felipe, é a Cássia Bortoloni. Vamos ver a pergunta dela. E é realmente fora do contexto. Na mídia, só tem... Vamos ver, mas vamos ver. Se der tempo, nós vamos ver, viu, Cássia Bortoloni? Vamos ver. Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Como é que é? Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Vamos ver a resposta. Pode-se. É fora de dúvida, pelo pensamento. Olha, pelo pensamento. Então, o pensamento pode ver além das coisas comuns. Mas essa pergunta de novo. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Quer dizer, o espírito está ligado à matéria. Como é que nós poderíamos imaginar isso? Bom, ali diz que é pelo pensamento, mas eu penso, agora, olha a resposta, que para nós entendermos isso, nós temos que ir adiante nas questões, porque ainda está muito verde. Vamos tentar entender mais adiante. Se for o caso, nós voltamos nessa questão aí, porque ela é um pouquinho capciosa. Mas vamos lá, continua. Questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha aí, existem então dois elementos no infinito, a matéria e o espírito. Olha só, eu disse há pouco do princípio inteligente do fluido cósmico universal, mas vamos ver. Resposta, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, primeiro Deus, depois a matéria e os espíritos. Ou os espíritos e a matéria, como que? Mas primeiro Deus. Continua. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Deus, espírito e matéria, o princípio de tudo. A trindade universal. Trindade universal, olha. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Fluido universal. Quer dizer que essa matéria toda que nós conhecemos, ela está quintessenciada em um princípio material. Não quer dizer, algo que Deus criou, porque Deus não criou isso aqui, isso aqui foi o homem que juntou as moléculas, desenhou, papapá. Então, isso aqui é a mesma matéria disso daqui, organizado de forma diferente. Então, é o que está dizendo ali, mas vamos ver, continua. Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Um princípio universal, um princípio material universal que intermedia o espírito e a matéria. Quer dizer que o pé e espírito é esta matéria quintessenciada. Vamos ver. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se distingue desde
por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Olha só, Felipe. Está colocado entre o espírito e a matéria. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Olha que maravilha! Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria as qualidades que lhe gravidade lhe dá, que a gravidade lhe dá. Acabou? Olha só. Que coisa maravilhosa. Essa resposta nos trouxe que Deus criou, como eu disse lá no começo, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. O princípio inteligente uniu-se ao fluido cósmico universal. Como? Obra de Deus. Pronto. Dessa união, nós temos o espírito, que, por causa das duas coisas, deu movimento, deu vida à matéria. Quer dizer, toda a matéria que existe por todo o universo, ela tem uma essência, um princípio que foi criado por Deus. E à medida da evolução do espírito, ele se utiliza desta matéria pela aplicação do seu conhecimento, da sua existência. Mas isso porque no espírito nós temos o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. As duas coisas que propiciam o movimento, a existência. É um pouco profundo, mas maravilhoso. Então Deus não criou o homo. Deus não saiu criando lá o homem, não fez Adão, não fez Eva. Isso é um contrassenso. Deus, quando criou todas as coisas, ele criando esses princípios, ele deu a elas propriedades. Propriedades essas que nós vamos estar estudando agora. Mas, fundamentalmente, uma das propriedades do princípio é a inteligência. E uma das propriedades da inteligência é buscar, aprender, conhecer. A matéria, entre a sua mais primordial função, está a capacidade de ser transformado pela vontade da inteligência com conhecimento. E aí se adiantar. Então, tudo que existe, meus irmãos, existe por causa da necessidade dos espíritos evoluírem. Olha como Deus é perfeito. Mais uma vez, aí nós caímos naquela história. Então, Deus é mesmo imutável, ele não vai mudar nunca. Não vai. A sua lei promove todas as transformações que o espírito precisa. São as leis de Deus. Leis essas que os homens estão começando a entender. Lei de amor, justiça e caridade. Além existe muito mais. Olha que maravilha. O que mais? Letra A. Letra A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Olha só, esse fluido, esse princípio é o que designamos pelo nome de eletricidade. Vamos ver. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Também, então quer dizer assim, esse fluido transforma-se em tudo que é necessário, tudo que existe, tudo que é preciso. Nada está por acaso, nada. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Olha, modificações. Que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Viu? É a matéria quintessenciada.
Tudo que temos à nossa volta é a transformação do mesmo princípio material. Isso é maravilhoso. Questão 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Vamos ver. A resposta acho que vai ser uma paulada. Vamos ver. As palavras pouco nos importam. Eu sabia. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Quer dizer, o homem inventa um monte de palavra e acaba dizendo sempre a mesma coisa, mas uns confundem os outros com a sua vontade de saber uns mais que todos. Bom, mas isso não quer dizer muita coisa. Palavras são palavras. O que vale são ações. O Bodão não viu ele aqui hoje. Tá aí, Bodão? Vai. Tem uma nota. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituídas de inteligência. Como é que é? Comece de novo. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência. E vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Viu? Viu que nota bonita? Alguém tem dúvida? Ó, tem aqui, eu dei uma olhada aqui, tem uma Lugia Teixeira Faria, cara, que diz que está com os órgãos, abdômen dolorido e com câmbio. Tem remédio, por favor, me ajude. Passa um KCL aí, porque isso aqui dói mesmo. Passa um KCL para ela. Os outros depois nós vamos passando os remédios. Posso fazer a pergunta aqui? Faz. Gilda pergunta: inteligência, conhecimento e moral é o que trazemos e o que levamos? Inteligência, conhecimento e moral. Isso são as verdadeiras propriedades. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar também quais são as verdadeiras propriedades de um espírito quando encarna. Inteligência, conhecimento e moral. E o que ele leva quando desencarna? Inteligência, conhecimento e moral. Mas isso é uma história mais profunda. Que mais? Vai entrar aí em outro subtítulo? Vai. Então nós vamos responder aquela pergunta. Vamos parar. Qual que é o subtítulo? Propriedades da matéria. Tá, então nós vamos entrar nas propriedades da matéria no próximo estudo. Como eu disse, o livro dos Espíritos é por demais complexo para falar assim, tudo correndo. Não dá. Mas se nós perdemos, ou se nós ganharmos tempo com uma pergunta, meus irmãos, é o excelente. Eu tenho certeza que ficaram dúvidas a respeito disso daí. Então, por favor, mandem as dúvidas, entrem em contato aí com os irmãos aí, vamos colocar na live, não é? Tem um amigo meu aí, um Jesus VPP, ele é muito egoísta, ele recebe um monte de perguntas, e tem resposta, ele responde em como é que é, como é que chama? No PV, na privada. Na privada. Põe aqui ao vivo o VPP, responde, vamos criar as coisas aqui para todo mundo, joga, dá um jeito de jogar aqui pro anjo da guarda caído. Coloca no grupo, nós trazemos aqui, teve essa dúvida, nosso irmão trouxe essa resposta, nós vamos discutir. Isso é estudo do Espiritismo. Se alguém tem
Se alguém tem intenção de estudar depressa essa obra, esquece. Não dá mesmo. Isso é um estudo feito metodicamente, paulatinamente. Se não entender, não adianta ir para adiante. Então, essa questão aqui é muito profunda. Nós estamos falando da Gênesis. Esse livro aqui, Gênesis. É a Gênesis, é o primeiro capítulo do livro dos Espíritos. É a Gênesis aqui, Vai fazer aquela pergunta? Tem alguma outra a respeito dos assuntos? Tem, mas o Joel respondeu. Ele é egoísta, em vez de colocar para todo mundo, ele coloca. Colocou. No cantinho aí? Ele colocou. Tá bom, então vai. Mas que Jesus VPP. É a Cássia. Ele tá falando aí que eu ando falando mal de um tal aí que diz que, como é que é o negócio mesmo? Que eu não podia ter falado, que eu sou muito grosso. Jesus VPP, preste atenção. Eu não vai na casa de ninguém falar da vida dos outros. Se vem na minha casa, não tem jeito. Tá certo, todo mundo tem direito, meus irmãos, de pensar sobre qualquer assunto, de qualquer forma. É o direito, é livre-arbítrio. Eu concordo. Agora, o Dr. Fritz tem uma característica, quer dizer, eu vou responder também do jeito que eu quero, que eu penso que seja certo. Isso é bom, mas eu não acho ruim do meu querido Jesus VPP fazer isso, não. Me dá apenas a oportunidade de expressar, não é? Melhor. E eu quero que vocês também se expressem melhor. Não fica com medo de falar com o Dr. Fritz, não. Isso é bobagem, pode falar, pode colocar, posta o que você está pensando, sem ofensa. Nós não vamos ofender ninguém. Eu brinco com o meu amado Jesus VPP, eu gosto do Jesus VPP, porque ele questiona. Ele fica sempre em cima do muro. Você lembra aquela historinha do ovo que estava em cima do muro? Então, ele sempre cai de um lado do outro e quebra, arrebenta no chão, aí eu vai lá, tem que juntar os caquinhos e pôr lá em cima de novo. Mas ele está sempre em cima do muro. Mas é um direito dele. Todos têm que pensar assim. Mas pega o Pentateuco, a base nossa é o Livro dos Espíritos. Pega ele e vamos estudar, vamos ver. As nossas dúvidas estão respondidas lá. Teve aqui atrás o nosso irmão, o Jesus VPP, numa das perguntas, ele colocou a questão 909. É que eu não quis falar agora, nós vamos chegar lá. E aí talvez nós voltemos. Lembra que surgiu uma dúvida daquela questão, aqui, porque o Livro dos Espíritos é assim. Não é Jesus VPP. Pode colocar aí Jesus VPP. Ou Jesus para os íntimos. Vai. Na pergunta lá. Vamos ver. De quem que é? Cala a boca. É a Cássia Bortoloni. Cássia Bortoloni. Vamos ver a pergunta. Doutor Fritz, tem uma pergunta fora do tema de hoje. Já, falei. Se tu puder me esclarecer, eu agradeço. Vamos ver. Teve uma notícia de uma menina de 10 anos que era estuprada pelo tio desde os 6 anos. Jesus! Agora ele está preso. Levaram a menina para tirar o bebê, que já tinha 6 meses. Nesse caso, a lei dos homens permite, mas perante Deus, um aborto desse seria considerado assassinato? Que mal, que ruindade, que pecado que essa criança que está na barriga dessa moça fez? Fala para mim. Então nós temos que analisar, fazer uma engenharia reversa. A pergunta dela vai além aqui. Então, o que mais que ela pergunta? Pois muitos pediram para ela levar a gravidez adiante. O duro foi a forma com que essa criança teria outra criança, né? O que fazer em uma situação dessa? A menina está resgatando algo? Sem dúvida. Não existe, nada acontece neste mundo que não seja uma prova, um resgate, uma prova ou uma expiação. Tudo é para todos os envolvidos, para os familiares, para o indivíduo que cometeu essa atrocidade. É o escandaloso. Lembra que nós falamos do escândalo necessário? É necessário, mas ai de quem o fizer? Então, esse é um escandaloso. Mas ai dela. Não, poderia não ter cometido o escândalo? Poderia, se ele tivesse vencido ela mesma, não faria. Mas veio, não venceu, e o seu escândalo trouxe o que é. Bom, vamos voltar lá. O feto, o feto já não é feto mais, 6 meses não é feto. A vida se inicia na fecundação. Quando um espermatozoide fecunda um óvulo, um espermito se liga ali.
Para a ciência, existem outras designações, outras ideias. Para nós, para o espiritismo, para os espíritas, para os espíritos, que vemos, que sentimos, que sabemos. Na fecundação, um espírito se liga, iniciou-se a vida. Imagina a angústia desse espírito que não está dormindo, não está morto, está vivo e está vendo tudo o que acontece ali, porque o espírito está ligado já àquela matéria ali. Já está em formação o seu corpo, mas ele tem consciência. Imagina a angústia de um espírito estar na expectativa de ver a sua vida, de ver a sua prova tolhida, ainda que seja necessário, hein? Vamos tornar. Não, nada acontece por acaso. É a prova do espírito, mas muitas vezes ele não está preparado, como não estão preparados os encarnados. Imagina a situação daquele espírito ligado, aquele montinho de células que começa a se formar. A angústia de saber que ele vai cessar, vai ter que começar tudo de novo e sabe quando. Então, meus irmãos, para nós espíritas, para nós do espiritismo, para os espíritas, a vida é sagrada. Quando nós falamos outro dia aí do suicídio, não é? Que nós dissemos algumas palavras que chocou, muita gente saiu, ai, o Dr. Fritz é um grosso, onde é que já se viu um espírito superior falar de vagabundo? Ai, pensa na angústia, na dificuldade para se conseguir a reencarnação. Vocês estão achando que é fácil, assim, eu desencarnou, amanhã eu estou reencarnando? E vocês acham que os espíritos reencarnam por quê? Por que nós pedimos provas e expiações, mesmo essas que vocês dizem que são tão terríveis? Por exemplo, o caso dessa criança é um fato lamentável, demonstra a inferioridade dos homens, sem dúvida. É lamentável, é triste, é terrível, mas necessário. Sabe lá quem foram esses espíritos, o que é que eles estão resgatando? Nós não estamos julgando, meus irmãos, mas estamos dizendo que a cada um segundo sua obra, é a lei de Deus, ela é inexorável. Mas tornemos a ideia. Uma criança de 10 anos, ninguém pode culpá-la também se ela provocar esse aborto. Quem de nós tem o direito de julgá-los? Quando eles desencarnarem, quando estiverem face a face com a sua consciência, eles saberão por que eles estão passando por esta, por que eles teriam de ter feito assim o assado, não é? Porque o amor, não importa se é uma criança, se é um adulto, se não é, o amor já de uma mãe já começa ali. O próprio corpo de uma persona já sente o amor. Tanto é que tem aí a mãe, vai lá, tem o filho, passa por um período muitas vezes chamado depressão pós-parto. É coisa séria, mas não vamos julgá-los. O que fazer para nós espíritos, para a espiritualidade, para o espiritismo? A cessação da vida é muito triste, é amargo por demais, é difícil por demais, porque os espíritos muitas vezes se preparam muito tempo para essa reencarnação. E por causa das suas necessidades, veio, né, passar por toda essa condição. Mas a cada um segundo sua obra, meus irmãos. Um homem que estupra uma criança de 6 anos, que violenta, de qualquer forma, é terrível, mas demonstra a inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra. Perguntem-se, meus irmãos, perguntem-se, por que passar por estes constrangimentos? Por que vocês têm que ver? Por que tem que ver os horrores da guerra, essa desolação toda aí que está acontecendo em certos países? Por que o homem tem que ver isso tudo? Porque os homens são por demais pequenos, e isso é o que eles atraem sobre elas. À medida que o homem vai se distanciando da sua inferioridade, meus irmãos, ele vai perdendo, vai sendo tirado dela esse sofrimento imenso de viver nesses planos inferiores. É triste, é real, mas é fundamental para que as criaturas aprendam. Agora há pouco eu estava dizendo aí para a nossa querida Silvia Marangoni, é fácil no livro, faça a sua parte. Faz, transforma, muda, que você muda o mundo à sua volta. São os afins que se atraem.
É lógico que ninguém admite uma situação dessa, isso é terrível. Mas o que causou, o que gerou isso? Vocês fazem ideia? Não seriam os atos, às vezes atos que nós chamamos simples, ou na mentira, a traição que eu falo tanto, não é o que gera esses ódios, essas fixações, essas obsessões que culminam nessas encarnações terríveis, fadadas à falência já do começo. O que é que gera isso tudo? Já pararam para pensar? É aí que está a questão. O homem está sofrendo da sua conduta. Ele não sofre de mais nada. É triste, é terrível, sem dúvida. Para os espíritos, a vida tem de continuar. A vida tem de continuar, porque a vida sobre a Terra é muito breve, é rápido demais. Agora, cada um segundo sua obra. O escândalo é necessário, meus queridos irmãos. Há de quem fizer. Eu espero, minha querida, que eu tenha respondido à altura. Infelizmente, eu não tenho como um meio de ser menos grosseiro para responder esta. Para nós espíritos, para a espiritualidade, a vida é sagrada. Não importa a condição. Já? Mais alguma coisa? Tem uma pergunta do Leonardo. Leonardo. Doutor, Leonardinha? estamos estudando a matéria. Uhum. Os homens encarnados estão longe de entender a unicidade da matéria. Na sua condição, você já tem conhecimento desse princípio? Sabe que eu não sei? Pois eu vejo. Um dia, quando nós encontrarmos, eu te falo. Não é, Felipe? Quando nós nos encontrarmos, nós vamos falar disto. Tá bom? Nardinha. O que é esta Nardinha? Bom, vamos fluidificar as águas? Vamos? O que vocês acham? Tem mais alguma pergunta bonita aí ou eu posso fluidificar? Joel, passe é fluido magnético porque parte dos homens. Joel, é verdade, Jesus, PP, isso aqui é porque teve uma pergunta aqui para trás, aqui, ó, que muitas vezes as pessoas não veem as perguntas, não é? Então, nem todo mundo vê, e aí o Joel VPP acaba vendo aqui. Tem uma pergunta aqui, da Ruth Faria. Ruth Faria, Ruth Faria! Tem observado alguns casos de reencarnados nesta era, parece ser mais inteligente. Isso procede? Como é que é? Quer dizer, ela tem observado que tem muitas pessoas reencarnadas de agora. Os encarnados de agora? Parece serem mais inteligentes. Isso é muito relativo, minha querida. Sabe por quê? Os homens, eles são que nem formiguinhas. Eles seguem uns aos outros. E de vez em quando uma formiga sai do trilho e descobre alguma coisa mais gostosa para fazer, ou um caminho mais fácil para se chegar. E aí todo mundo segue. Nós olhamos, por exemplo, vamos pensar numa coisa absurda, cara. O zíper. Você viu que coisa estranha que é o zíper? Por que ninguém nunca pensou no zíper antes? O zíper parece que é uma coisa tão simples, não é um negocinho que enfia dentro do outro e fecha. Por que ninguém nunca pensou nesta? Aí apareceu um que pensou, hoje o zíper não é simples, mas imagina o dia que o zíper apareceu. Então, todos têm inteligência suficiente. Os espíritos que encarnam hoje não são muito diferentes dos espíritos que encarnavam lá no tempo de Jesus, não. É que o mundo propiciava uma condição onde os espíritos estavam, de certa forma, bem mais endurecidos e provando daquela forma. À medida que foi possível, a intelectualidade trouxe evolução ao planeta, ao plano, para a melhor existência do espírito, para o seu adiantamento mais fácil. Agora imagine os mundos que não existem, adiantados e atrasados por toda a orbe, por toda a obra de Deus. Não dá nem para imaginar, não é, minha querida Ruth Faria? Tá bom? Todo mundo coloca as aguinhas. Sabe o que é que o meu instrumento vai comer hoje? JK. Diz a minha irmãzinha que ele gastou uma fortuna comprando JK.
que ela não sabe como que ele pode gastar esse monte de dinheiro, mas na hora de comer ela é a primeira. Ela enche o prato e come, mas come. Ela tá brava comigo, e não adianta ficar brava, porque eu conta mesmo, eu é amigo da verdade, fofoqueira é tua mãe, Jesus VPP. Bom, as aguinhas estão aí, eu estou brincando para todo mundo colocar as águas. Muitas pessoas pediram aqui, enfermidades, estão doentes. Aproveita, meus irmãos, coloca a mão aí no lugar que você está sentindo dor, da enfermidade. Busca no teu pensamento esse irmão, esse pai, essa mãe, esse amigo, esse principalmente inimigo, o desconhecido. E vamos pedir a Deus que desça nesse instante sobre essa água os remédios curadores, transformadores, que tragam alívio para que nós possamos melhor compreender a vida, seguir adiante com mais ânimo, mais força e mais coragem, que possamos vencer as piores dificuldades que estão dentro de nós, que são os vícios espirituais, pois mente sã é corpo são. Desce, Senhor meu Deus, nesse instante, por intermédio desses espíritos evoluídos, o anjo da guarda. Coloca a mão sobre nós. Atua, Senhor, de forma a nos esclarecer, a clarear a nossa mente, e que sejamos dignos de sermos chamados de teus filhos. Meus irmãos, como é bom, como é gostoso estar reunido, ligados em todos vocês. Existe um sem número de espíritos também familiares, obsessores, conhecidos, desconhecidos, que vêm participar conosco. Sempre pensem neles. Busquem todos esses irmãos em necessidade. Façamos crescer o nosso trabalho. O trabalho somos nós. O alcance, nós é que vamos providenciar, nós é que vamos fazer. E que possamos levar a tantos quantos, aliviando a sua ignorância, a sua tristeza, a sua dor, seja lá o que for. Isto é o que faz o Espiritismo. Meus amados, meus irmãos, desse amigo que muito vos ama, que não é fofoqueira, um forte e terno abraço. A fita é sempre. Padre Nostro,